Olá! A história mais épica de todas não é sobre reinos distantes ou galáxias, é sobre a gente. Vamos mergulhar nessa jornada de milhões de anos que nos tirou das árvores e nos levou quase até as estrelas, e que agora nos coloca diante da maior pergunta de todas. E agora? O que vem depois? Bom, tudo começou há mais de 6 milhões de anos. Foi mais ou menos nessa época que a nossa linhagem se separou daquela que um dia daria origem aos chimpanzés que conhecemos hoje. A partir desse ponto, um caminho totalmente novo começou a ser traçado. Um caminho que mudaria o planeta para sempre. A nossa árvore genealógica, olha, é bem mais complicada do que a gente costuma imaginar. Esquece aquela ideia de uma linha reta. Nossos primeiros passos foram dados por uma variedade enorme de parentes que hoje a gente só conhece por causa dos fósseis. Sabe aquela imagem clássica do macaco que foi virando um homem, um atrás do outro? Então, pode esquecer. A evolução humana não foi nada disso, não foi uma linha reta. É muito mais como uma árvore imensa, sabe? Cheia de galhos. E muitos desses galhos, que seriam como nossos primos e tios evolutivos, eles tiveram seu momento, prosperaram e depois simplesmente sumiram. No fim, sobramos só nós, os Homo sapiens, para contar essa história toda. E por falar nesses parentes, vamos conhecer um dos mais antigos, o Ardipithecus rhamidus. O que é fascinante nele é que ele era tipo uma criatura de dois mundos. Olha só na ilustração, ele ainda tinha um pé com o dedão opositor, perfeito para viver nas árvores, mas a mão dele, a mão já era um sinal do que vinha pela frente, começando a se adaptar para manipular objetos. E essa mudança na mão foi, sem dúvida, crucial. Dá uma olhada na comparação. A mão de um primata, que vive pendurado como um chimpanzé, tem dedos longos e um polegar mais curto, né? Ótimo para se balançar. Já a nossa mão desenvolveu um polegar bem mais longo e com uma capacidade de rotação muito maior. Foi essa oponibilidade que nos deu a precisão, a destreza para criar as primeiras ferramentas de pedra. E claro, liberar as mãos foi uma consequência direta da maior revolução da nossa história, o momento em que a gente foi, digamos, pressionado a ficar de pé. Vamos entender como essa mudança radical aconteceu. Tenta imaginar o cenário de milhões de anos atrás. O clima no planeta estava mudando, e aquelas florestas imensas da África começaram a encolher, a dar lugar a um ambiente totalmente novo. E esse novo ambiente era a savana, um campo aberto, cheio de perigos. Viver só nas árvores já não era mais uma opção viável. Era preciso uma nova estratégia para sobreviver. E a solução que a evolução encontrou foi simplesmente genial: levantar. Ficar sobre duas pernas não foi só uma mudança de postura, não. Foi o que começou a nos tornar humanos. E o ponto-chave aqui é que o nosso esqueleto inteiro teve que se adaptar para essa nova vida. Olha só que interessante. O nosso pé perdeu aquele dedão que agarrava as coisas para virar uma plataforma de apoio. A coluna, ela ganhou aquela curva em S que a gente tem para aguentar o tranco da caminhada. Mas a maior consequência de todas, qual foi? Nossas mãos. Elas não precisavam mais ser usadas para se locomover, então ficaram livres. Livres para carregar coisas, para se defender e, o mais importante de tudo, para criar ferramentas. E aí começou um ciclo incrível, sabe? Mãos livres levaram a cérebros maiores, que por sua vez levaram a ferramentas melhores. E a história não parou mais. Só que a evolução não mudou só o nosso corpo, né? Ela também esculpiu, e muito, a nossa mente. O jeito como a gente pensa, como a gente sente, como interage com o mundo. Em outras palavras, a nossa personalidade. Hoje, a ciência meio que mapeou a nossa personalidade no que eles chamam de Big Five, os 5 grandes traços. E o mais incrível é que, não importa a cultura, esses 5 traços sempre aparecem como a base de quem a gente é. Abertura ao novo, organização, sociabilidade, empatia, até a nossa tendência a se preocupar. Tudo isso tem raízes bem profundas na nossa jornada evolutiva e na química do nosso cérebro. E por falar em preocupação, quem nunca se sentiu exatamente como a pessoa nessa imagem, hein? Esse sentimento, que os psicólogos chamam de neuroticismo, não é um defeito. É um traço que tem base genética, base neuroquímica. Pensa só, nossos ancestrais, que eram um pouquinho mais ansiosos, mais vigilantes, talvez tivessem uma chance maior de escapar de um predador. A ansiedade, na dose certa, foi um baita mecanismo de sobrevivência. E isso nos leva a uma das nossas características mais fortes. Somos seres sociais até o osso. Nossa capacidade de cooperar não é só uma escolha cultural, tá? Tá na nossa biologia. Foi o nosso superpoder secreto. Vamos pegar, por exemplo, o traço da agradabilidade. É a nossa tendência a ser legal com os outros, a ajudar, a ser amigável. Isso não é só boa educação.
Está ligado diretamente à química do cérebro, a neurotransmissores como a serotonina, que ajudam a regular nosso humor e como a gente se relaciona. A capacidade de se dar bem com o grupo, de formar laços, foi, de forma bem direta, uma vantagem evolutiva gigantesca. E essa frase resume tudo perfeitamente. Um caçador sozinho tinha pouquíssima chance. Agora, um grupo unido que coopera, aí eles podiam caçar animais enormes, defender o território e, o mais importante, cuidar das crianças juntos. Ajudar uns aos outros não era só um ato de bondade. Era a melhor apólice de seguro que existia para garantir que nossos genes fossem passados para frente. Então, a gente passou de ancestrais que viviam em árvores para uma espécie que já pisou na Lua. A jornada foi incrível, mas ela não acabou. A evolução continua. A grande pergunta é: para onde a gente está indo agora? Essa talvez seja a pergunta mais importante que a gente pode fazer hoje. O que o futuro reserva para o Homo sapiens? As possibilidades são tão gigantescas quanto o próprio universo. E uma das possibilidades mais provocadoras é que nosso próximo passo na evolução pode não ser puramente biológico. E se, em vez de sermos moldados lentamente pela natureza, a gente começar a se moldar, e bem rápido, com a tecnologia que nós mesmos criamos? Alguns cientistas já especulam sobre futuros onde a gente se torna uma espécie interplanetária vivendo em outros mundos. Outros imaginam uma fusão cada vez mais profunda com a inteligência artificial, talvez até integrando máquinas aos nossos corpos e mentes. Aquilo que era só ficção científica está virando uma discussão bem séria sobre o futuro da nossa espécie. E é aqui que a gente encerra essa análise, mas com uma reflexão. Pensa bem, a mesmíssima inteligência que nos deu a capacidade de lascar a primeira pedra, de dominar o fogo e até de entender o universo, essa mesma inteligência que agora tem nas mãos o nosso próprio futuro. Essa jornada de 6 milhões de anos nos trouxe exatamente até aqui, até este momento. A grande pergunta que fica então é: para onde a gente vai agora?